Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia se valorizar no longo prazo mais de 800%. Isso mesmo que vocês ouviram. Vocês não ouviram errado. O banco poderia estar muito barato e existe um ponto escondido aqui dentro do Banco do Brasil que o mercado não está dando bola, que pode fazer a ação do banco decolar e ainda por cima no futuro voltar com proventos bem expressivos. O investidor que está aproveitando esse momento de crise poderia triplicar a sua rentabilidade. Então já fique comigo até o final, porque eu vou mostrar aqui alguns pontos, na verdade muitos pontos, né, que podem fazer do Banco do Brasil uma verdadeira fortaleza de patrimônio no longo prazo, trazendo uma visão diferente. Todo mundo só trata de pessimismo, vamos olhar o lado positivo aqui de Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Tenho 38,74% de todo o meu patrimônio nas ações do Banco do Brasil, que representa uma posição de mais de 84 mil reais aqui dentro do banco, tá? O Banco do Brasil, pessoal, todos já sabem da novela que está acontecendo, tá passando alta de inadimplência, tá sofrendo com crédito alto, tá sofrendo com lucro líquido derrapando, o mercado já sabe de tudo isso, só que aí é que tá. Nesse vídeo eu vou trazer aqui 3 pontos que poderiam fazer o Banco do Brasil decolar e ninguém tá dando atenção para isso, porque quando isso acontecer, aí já vai ser tarde demais, vai ver aquela euforia no papel, aí todo mundo vai querer comprar Banco do Brasil e ele vai voltar a ser a ação estrelinha da bolsa, tá? Então o mercado ele é assim mesmo, ele anda em ciclos. O primeiro fator é o próprio agro. A gente sabe que o Banco do Brasil é muito ligado ao agro, então nos momentos que o agro tá indo mal, o banco vai mal e vice-versa. Nos momentos que o agro tá indo bem, o banco acaba indo bem. Porém, são justamente nesses momentos de grande dificuldade em Banco do Brasil, de grande crise, de grande volatilidade e incerteza, que geralmente aparecem as melhores oportunidades. Claro que nada é recomendação, mas observem a história de Banco do Brasil. Tudo se repete igual. Toda vez que o banco passa por crise, a ação decola na cotação. 1.500% de alta em 2004 a 2007, mais de 300% de alta de 2016 a 2019 e muitos períodos da história. E detalhe, pessoal, para quem pensa que o Banco do Brasil não traz retorno em momento de baixa, traz, porque olha isso aqui, ó, eu peguei um estudo aqui no site Mais Retorno, esse site, pessoal, é excelente. E detalhe que a gente consegue analisar o retorno em várias datas distintas. Olha o que aconteceu. Pelo Banco do Brasil ser cíclico, isso tem uma recompensa. O banco, quando ele decola, ele voa, tá? Ele não simplesmente decola. Quem decola é o Itaú. O Banco do Brasil voa. Ele voa aí milhares e milhares, né, de quilômetros aí. Porque, ó, para quem comprou o banco em 2003 e segurou até 2007, claro que por longuíssimo prazo, quem não vendeu, o Banco do Brasil girou mais de 27% ao ano na média, mas esse não é o caso. A gente está trabalhando no médio prazo com uma recuperação que pode acontecer. Nessa época, de 2003 a 2007, o Banco do Brasil deu de rentabilidade 712% de retorno. E tem mais, de 2003 a 2006, o banco deu 700% de rentabilidade. Então, numa lupa de apenas 3 anos, tá? 3 anos, o Banco do Brasil, olha o quanto que ele retornou para o investidor. 722%, né? Numa lupa de 3 anos, para quem comprou na crise, conseguiu 101% ao ano na média. E para quem segurou por 4 anos, o banco chegou a dar 760%. Na verdade, chegou em 900, é porque ali não tá aparecendo, tá? Porque para quem reinvestiu o provento, conseguiu 900. Conseguiu 78,8% ao ano na média. Você tem ideia disso? Quer dizer que se você tivesse aí, ó, 100 mil reais em Banco do Brasil, vamos pegar aqui, ó, calculador de juros compostos, tá? Vou usar aqui para vocês de exemplo.
Se você tivesse aí, ó, 100 mil investidos no banco no momento que ele está passando por dificuldade, pessoal, lembra que nada é recomendação. Estou mostrando apenas estudos aqui para vocês. 100 mil reais, para quem comprou nesse período de 2003 a 2007, olha quanto que você multiplicou esse capital sem fazer mais nenhum aporte. Você transformou em 1 milhão de reais. Você tem ideia disso? Você ficou milionário somente com isso. Então assim, imagina se você ficou aportando, você aportou 2 mil no mês. Olha aí, ó, transformou em 1,3 milhão. Você já estaria aposentado com as ações do Banco do Brasil. Perceba que esses momentos de queda, na verdade, eles não são ruins, eles são bons. São poucas as empresas que passam por essa volatilidade te proporcionando comprar barato. O problema é o psicológico, né? Na hora, você não vai verificar que é uma oportunidade. O mercado ele esconde isso. Outra prova viva disso, pessoal, tá? Tudo é cíclico na bolsa. Então, se o banco ele teve uma queda, muito provável que com uma recuperação, na mesma velocidade que caiu, ele vai voltar a subir. Pelo menos a ação tem esse alto potencial de reprecificação. Outro sinal, PVP muito barato. Hoje o PVP do banco está em 0,61. PL projetivo com a recuperação está abaixo, de 3 vezes, porém o PL agora está de 9. Então o que acontece em ações mais cíclicas? Geralmente quando o PL está mais alto, denota fundo do poço. Perceba, outra visão diferente para Banco do Brasil. E é por isso que eu saliento para vocês que ele poderia trazer 800% de alta. Imagina se a gente engata um boom de commodities parecido com o que aconteceu em 2003 a 2007. E pode acontecer isso na história porque a nossa bolsa é cíclica. Geralmente de 20 em 20 anos acontece um super ciclo de alta. Ah, Pablo, você está sendo otimista. Não, eu não estou sendo otimista, estou me baseando por dados. Estou me baseando por dados como aconteceu em vários anos na nossa bolsa. Você pega da década de 60 até agora, o mercado ele sempre tem um super ciclo, tanto para baixo quanto para cima. Então perceba, né? O problema é quando o investidor vai comprar. Todo mundo quer comprar quando sobe e são os piores momentos, porque veja bem como o preço faz diferença. Para você que comprou no topo o Banco do Brasil lá em 2020, ó, está com uma rentabilidade medíocre de 16%. Agora se você comprou na pandemia, olha o seu retorno aqui, ó, olha a diferença, 134%, ainda mais em ações cíclicas. Não dá para comprar Banco do Brasil se estiver próximo do valor patrimonial. Não dá, pessoal, porque é um banco cíclico. A gente precisa comprar quando o cenário não está favorável. Este é o ponto principal no Banco do Brasil. E detalhe que é uma ação de beta alto, porque para um banco sólido, perceba que o beta dele é de 1,21. O que significa o beta, Pablo? É a relação dentre a volatilidade com o seu benchmark, que é o Ibovespa. Então, se o Ibovespa sobe 100%, o Banco do Brasil vai subir 21% a mais do que o seu índice. Então, ele pode subir aí, ó, se você fizer a soma de 100%, né, ou seja, 100 mais 21%, o banco vai subir em cima disso. Vai subir aí tecnicamente 121% na cotação, para vocês entenderem o cálculo. Então é sempre assim. Geralmente quando o Ibovespa sobe 1000%, o banco vai subir 20% a mais. Vai subir 1.200%. Por isso que é legal esse indicador de beta, porque é o quanto que a ação oscila tanto para cima para baixo em relação ao seu benchmark. O Banco do Brasil é uma ação volátil, porque se você pegar o beta do Itaú, que acaba sendo um banco muito mais sólido, muito mais ali previsível, olha o beta dele. O beta dele é mais baixo, de 1,17. Perceba que dá uma diferença de um beta de 0,10 maior, né? A volatilidade do Banco do Brasil é mais elevada por conta do agro e por conta da incerteza política. Portanto, essa volatilidade que nos traz esses retornos magníficos de transformar o nosso patrimônio. Ah, Pablo, mas se isso tá pegando 2007, tá bom. Eu pego outro ciclo aqui para vocês, ó. Eu pego 2016, tá? Lembrando que esses ciclos aqui acontecem em certos períodos. Vamos pegar de 2016 até 2019, que a gente teve uma queda expressiva da Selic e um boom no Banco do Brasil. Olha o que aconteceu com o banco. Ele deu aqui, ó, 300%, chegou até 300%, tá, de retorno, pegando aqui de 2016 até agora. Se você colocar 300% de rentabilidade numa lupa apenas de 3 anos, isso que não chegou nem perto, né? Num ciclo de alta parecido com 2003 a 2007, o banco deu aí, ó, 3 anos no tempo, né? Porque não foram 4 anos, foram em 3 anos. O banco deu 58,74% ao ano na média. 100 mil, se você tivesse investido 100 mil em Banco do Brasil nessa época, 58% de retorno, não tivesse feito mais nenhum aporte, só na brincadeira aqui com vocês, olha o que teria virado. Quase 400 mil reais. Então perceba que justamente nestes pontos de compra o banco abre margem. O problema é a coragem, né, de você
comprar uma ação que está pagando baixos proventos, está passando por um momento complicado, porém é uma oportunidade disfarçada e você pode não estar percebendo, e quando a recuperação acontecer, você já ser tarde demais para chegar na festa. Então assim, é difícil. Perceba que a bolsa é muito mais comportamento do que preço. Claro, você tem que saber de preço, você tem que saber da análise mínima, né? Como analisa um PVP, como analisa um PL. Portanto, de nada adianta disso se você não tiver psicológico, porque é o psicológico que vai fazer você ter diferença. É por isso que eu saliento que eu acho que sim, o Banco do Brasil, com uma leve recuperação, o lucro do banco nem precisa recuperar muito, basta ele se recuperar pouco, a ação já poderia decolar no longo prazo e já voltar com proventos altos, porque mesmo com queda da rentabilidade, o banco ainda está pagando 4 a 5% de yield no ano, que não é um yield ruim, mas não é um yield excelente, está num yield razoável. Então perceba aí, né, que tem muitas ações na bolsa que pagam isso. Alupar, Sanepar, várias empresas que pagam 4% ao ano, o investidor aceita receber. E aí não tem tanta margem quanto o Banco do Brasil. Então assim, pessoal, eu não estou passando pano para nenhuma empresa, mas eu estou olhando aqui por dados. O banco está bem descontado, o mercado exagera quando algo está ruim, né? E são justamente nesses pontos que historicamente abre margens expressivas de comprar. Nada se trata de recomendação, mas é por isso que eu continuo posicionado forte em Banco do Brasil. Eu vejo uma oportunidade com a recuperação do lucro, retomada de pagamento de proventos e também com esse potencial expressivo de valorização pela má precificação que o mercado está dando para o Banco do Brasil. Qualquer sinal leve de recuperação da inadimplência, isso aí já poderia fazer o banco mais do que decolar de preço e voltar a pagar um dividendo interessante, gerando retornos expressivos no médio a longo prazo. Fora que também tem a questão de uma troca de governo, tá? Que eu não trato muito disso aqui, mas eu posso usar como análise complementar. Se tiver um governo aí mais centrado, um governo mais direita entrando, poderia fazer o Banco do Brasil decolar na cotação também. Mas isso aqui seria complementar, né? Não vamos nos basear por isso. Até porque, ó, isso aqui não define nada. Mesmo lá em 2003 a 2007, a gente estava sob governo Lula, tá? E aí o banco se apreciou mais de 1000% por conta de commodity. Se a commodity andar, o Brasil é um país de commodity, não tem jeito, né? Se a commodity andar, o Banco do Brasil pode andar numa velocidade bem expressiva. E quem tem ação pode colher bons frutos. Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, é show de bola. Tem mais de 100 ações para vocês analisarem em tempo real, automatizada e contém os melhores indicadores da Bolsa pelos grandes investidores. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado. E eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e se vocês têm uma visão parecida comigo. O banco pode estar bem barato, mal precificado e para quem pensa numa recuperação no médio prazo, pode acabar ganhando bastante dinheiro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!